Começando nosso estudo, mais um capítulo que nós iniciamos do livro A Gênese. Nós estamos agora no capítulo 2, Deus é o título, começando a partir do item número 1. Esse é um tema que, para nós, ele tem uma grande relevância, porque nós passamos a refletir exatamente não em Deus propriamente dito, mas na forma como nós nos relacionamos com Ele. É bem facinho, né, Rô? Primeiro nós vamos pensar o seguinte, como surgiu para nós, inicialmente, a ideia de Deus? Todos nós tivemos dentro da nossa família, né, uma tradição de sermos conduzidos para religião que normalmente é seguida. Então, desde crianças ouvimos falar de Deus, do Papai do Céu, começando a frequentar as religiões, naquele processo de evangelização, ou mesmo a partir da frequência nos cultos religiosos. Então a ideia de Deus está sempre muito presente. Então cada um de nós tem uma imagem muito particular sobre Deus. Diferente, por exemplo, se nós formos falar qual é a visão que nós temos do Sol. Basta a gente pegar um livro científico e entendermos quais são os componentes do Sol, de que forma é que acontece a irradiação, qual é a sua dimensão, qual é a sua distância, podemos encontrar uma fotografia. Então, percebemos que todos nós temos uma visão, um entendimento comum do mesmo objeto. No caso de Deus, por termos uma ideia, por ser um elemento, vamos chamar assim, bastante abstrato para todos nós, cada um tem sua própria visão. Uma visão mais poética, uma visão mais científica, uma visão mais romântica, às vezes uma visão um pouco mais cética. Então cada um de nós vai formando a sua própria imagem relacionada a Deus. Eu conversei com vocês numa certa vez que se nós tivéssemos a oportunidade de fazermos uma mesa redonda e pedíssemos, né, para que cada um fizesse a sua própria descrição a respeito de Deus e depois fizéssemos uma comparação, nós teríamos ali definições das mais diversas. Até mesmo a imagem, né? Fechemos os olhos e imaginemos Deus. Qual é exatamente a figura que foi projetada da nossa mente? E aí então teríamos ali desenhos diferentes, com Deus com rosto de nuvem, Deus com a aparência daquele velhinho de barba branca e roupa branca, teríamos ali Deus com desenho do universo, e aí cada um trazendo a sua própria representação. Então, por ser um ser abstrato, e de termos essa diversidade de entendimento a respeito de Deus, nós encontramos também aqueles que optam por não acreditar na existência de Deus. Mas aí tem um detalhe interessante, porque quando nós pensamos no ateísmo, lembrando que teísmo, né, Theo lembra de Deus, e teísmo significa a crença em Deus. O ateísmo, nós temos esse prefixo, a, que significa uma negação. Ateísmo quer dizer aqueles que não acreditam em Deus. Antes de pensarmos, da gente começar a falar sobre Deus propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo que opta por não acreditar em Deus. E é interessante, porque nós estamos falando não aceitar a existência de Deus, nós estamos falando em acreditar na existência de Deus. E aí nós começamos a analisar qual é a origem dessa ideia, já que os espíritos disseram que é uma necessidade, um sentimento inato que existe em todos nós, a ideia de Deus. Então, segundo os espíritos, nós nascemos acreditando em Deus. E a partir de determinado momento, quando nós começamos a nos relacionar com as religiões, com as filosofias, com as experiências da vida, nós começamos então a formar um conceito
mais claro, um conceito mais concreto a respeito de Deus, como eu falei para vocês, cada um de acordo com a influência que sofreu. A influência da crença, da religião, a influência da experiência que viveu, a influência familiar, social, então cada um com o seu conceito. Basta a gente ver assim, por exemplo, que quem nasce aqui no mundo ocidental tem uma influência cultural sobre a crença de Deus baseada no cristianismo. Quem nasceu no Oriente Médio tem uma crença, para aqueles que seguem, por exemplo, a religião islâmica, acreditam em Deus a partir da perspectiva do islamismo. E assim, cada grupo tem as suas próprias crenças. Na África, por exemplo, nas religiões originárias daquele continente, né, como aquelas que foram as primitivas do candomblé, aquelas que tiveram grande influência na Umbanda, por exemplo, tem os seus deuses, tem um panteão divino ali com vários deuses, né? Então, assim como também a própria mitologia. A ideia da mitologia significa você criar um símbolo que represente a origem do universo. Toda mitologia leva para esse entendimento. É uma explicação que o homem procura criar para poder explicar a sua própria origem. Daí nós temos então a mitologia hebraica, a mitologia nórdica, a mitologia indígena, a mitologia do Oriente, do Extremo Oriente. Então cada grupo fazendo ali, criando as suas próprias crenças. Mas então falávamos sobre o grupo que não acredita em Deus. Vamos pensar então, né? Quando nós pensamos assim, por que uma pessoa, nascendo com essa intuição da existência de Deus, ela deixa de acreditar? É importante nós lembrarmos que quando se fala sobre a história da humanidade, especialmente aqui no nosso mundo ocidental, tanto que nós percebemos que a maioria daqueles que se colocam como ateus estão no mundo ocidental, da Europa para a América. Raramente nós encontramos o ateísmo lá no Oriente, daquela região do Oriente Médio para o Extremo Oriente. Então, isso com exceção naturalmente, né, quando nós pegamos ali a Rússia, que teve uma grande influência do comunismo, e aí acabou quase que se colocando como um país que oficialmente não acredita em Deus, embora a Igreja Ortodoxa tivesse estabelecida naquele país. Então, as pessoas do mundo ocidental começaram, bom dia pessoal que chegou, começaram a sofrer a influência das religiões, principalmente da religião cristã, mais especificamente do catolicismo, porque a partir do século IV, quando o catolicismo, a Igreja Católica foi fundada, digamos assim, ela começou então a se colocar como sendo a representante de Deus na Terra. Isso significa que ela começou então a transmitir para as pessoas o seu ponto de vista. E quando nós falamos da Igreja Católica, naturalmente nós falamos dos seus representantes, dos sacerdotes, dos seus teólogos, dos seus sacerdotes, enfim, todos aqueles que trabalhavam de alguma forma para o estabelecimento e desenvolvimento daquela religião. Como nós sabemos, a religião é formada por homens e homens têm ali o seu grau de evolução espiritual. E quando nós falamos no século IV, nós estamos voltando praticamente 16 séculos no tempo, ou seja, 1600 anos no tempo. Então podemos imaginar qual era o entendimento que o homem, os valores que o ser humano tinha naquela época. Se hoje nós já encontramos uma sociedade que apresenta ali tantos e tantos problemas e conflitos em virtude desses valores pouco desenvolvidos, no caso, né, os poucos desenvolvidos, o amor, a fraternidade, a caridade, e aqueles que estão mais ostensivos, como no caso do egoísmo, da vaidade, do orgulho e tudo mais, nós temos esse contexto, nós temos essa nossa realidade. Se nós voltarmos 1600 anos no tempo, nós pegamos essa realidade e podemos dar uma piorada nela. Então eram aqueles homens que fundaram aquela instituição. E eram aqueles homens que começaram então a transmitir para as comunidades que sofriam a influência daquela instituição a ideia de Deus.
Então nós podemos colocar assim, que nós temos a ideia de Deus no século XXI e podemos colocar a ideia de Deus no século IV. E aí nós teremos então uma grande diferença de entendimento, as questões filosóficas que fazem com que o homem tente compreender um pouco mais, os homens tentem compreender um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade, essa questão de Deus e tudo mais. Então, naquela época, a igreja foi fundada com aqueles valores, com aquele entendimento e, consequentemente, influenciando a sociedade. Dentro dos dados históricos que nós já estudamos, né? Bom dia, pessoal que chegou, Capucci. Dentro dos dados históricos que nós já estudamos, nós tivemos ali uma forte influência, por exemplo, da Inquisição, a imposição da igreja nas suas crenças, nos seus valores, na sua perseguição, a própria influência da igreja na cultura, na ciência. Quando nós pegamos a Alta Idade Média, nós vemos ali aquela época a Idade das Trevas, como é hoje chamado nos livros de história. A Idade das Trevas significa as trevas do conhecimento, as trevas da cultura, ou seja, não tivemos nada em termos de ganho significativo dentro dessas áreas, exatamente porque a religião nessa época, a igreja naquela época, impunha a sua vontade e não admitia que nada fosse aceito sem que Deus estivesse presente ou que tivesse alguma coisa registrada nos livros sagrados. Então a Idade das Trevas foi uma época de pouquíssima produção, né? Não chegou a ser uma teocracia, né? Mas nós tivemos ali uma influência muito poderosa. Então, não tivemos muitas, claro que tivemos, né, mas não tantas, com tanta significância no lado cultural nem no lado científico. Chegando ali por volta do século XIV, do século XV, nós já começamos então a ter as primeiras manifestações da reforma religiosa, do renascimento cultural, do renascimento científico, e ali então nós começamos a ter uma guerra mais declaradamente aberta entre a teologia e entre as ciências humanas e as culturas humanas. Então, não preciso falar para vocês sobre essa trajetória, mas basta a gente lembrar que todo esse processo de imposição, de perseguição, de guerra declarada, fez com que muitas pessoas optassem em acreditar naquele Deus que era apresentado ou preferir não acreditar naquele Deus que era apresentado. Então, na verdade, quando nós falamos que o homem nasce com esse instinto da existência de Deus, e depois, com o passar do tempo, ele opta se ele continua ou não acreditando, nós percebemos então que, com o passar do tempo, conforme ele vai amadurecendo, a ideia de Deus, que inicialmente era intuitiva e pura, ela começa a se desvirtuar por causa dos conceitos humanos, por causa das imposições que as instituições fizeram. Então eu acredito em Deus, que Deus me criou, que Deus vai me conduzir. Quando eu chego numa certa idade, eu percebo que Deus está destruindo, que Deus está impedindo, que Deus está perseguindo, sendo representado por aquela instituição. Então eu prefiro não acreditar naquele Deus. É daí então que muitas vezes a gente pensa assim, mas as pessoas, eu não entendo como é que as pessoas podem não acreditar em Deus. Na verdade, elas não acreditam no Deus que foi apresentado. Aquele Deus bíblico, por exemplo, que fala que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Aí você fala assim, mas isso não é verdade. Porque hoje a ciência traz para nós uma nova definição, uma nova ideia a respeito da criação do mundo. Mas aí a igreja vem e fala assim, mas se você está fazendo isso, você vai para o inferno. Então, se eu tinha dúvidas com relação a esse processo de criação de uma força inteligente do universo, e vem aquela instituição e que me obriga a acreditar num conceito fantasioso, num conceito alegórico, aí então eu deixo de acreditar. Então hoje nós podemos perceber que o ateísmo, ou seja, a não crença em Deus, significa a não crença nesse Deus que é apresentado pelas religiões. Mas nós podemos imaginar que hoje a ciência fala que o universo foi criado por leis. Por que não entender essas leis como sendo Deus? Não o Deus personificado pela instituição.
mas essa inteligência oculta e incompreendida que se manifesta através de leis. Então é muito comum quando nós assistimos a documentários no Discovery Channel, no The History Channel, quando entrevistando astrônomos, cientistas, principalmente em programas que falam de astronomia, nós temos sempre aquele questionamento, como por exemplo Stephen Hawking, como Carl Sagan e outros grandes nomes da ciência, principalmente voltada para a astronomia. Eles colocam assim: quando o universo foi criado? Há aproximadamente 14 bilhões de anos. Aqueles 13,5 bilhões de anos, mais ou menos, é o tempo estimado da criação do universo. E aí pergunta-se assim: mas Deus criou o universo? Sim. É o que as religiões dizem. Então, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Aí a gente já começa a entrar na ideia da eternidade, que é algo que para a ciência não é concebível. Porque a ciência, ela sempre analisa um processo de início, desenvolvimento e possível fim. A ideia da eternidade para nós, que é um conceito diferente de imortalidade. Eternidade significa que não tem começo, que não tem fim. Imortalidade significa que teve um começo, mas que não terá fim. Ele nasce, mas ele é imortal. A eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. E essa confusão se dá exatamente porque na capacidade lógica que nós temos hoje, esse é um tipo de conceito que nós não conseguimos abraçar. A ideia da eternidade, a ideia do infinito. Porque para nós tudo deve ser mensurado, tudo deve ser medido. Então eu preciso medir o tamanho de alguma coisa, a sua massa, o seu peso. Aí quando eu falo assim, não, isso você não pode medir, né? O tempo, inclusive, nós temos ali todos os instrumentos que fazem medição do tempo. No caso de eternidade e no caso de infinitude, é algo que foge à nossa compreensão. Então nós misturamos essa dificuldade lógica que nós temos para compreender, mais a imposição fantasiosa das religiões tradicionais. Porque Deus conversa, porque Deus fala, porque Deus tem uma certa aparência, porque Deus tem sentimentos. Nós vimos recentemente nos cinemas 2 filmes que valorizam muito mais agora essa presença de Deus. É o filme, por exemplo, Noé, e é o filme que conta a história de Moisés. É Deuses e... eu me esqueci qual é o título do filme. Mas então pega esse filme com todo aquele aparato hollywoodiano e mostra então Deus trazendo o dilúvio, destruindo aqueles que são os ímpios, os inimigos, valorizando aqueles que são os crentes. Então nós começamos a pôr em Deus sentimentos humanos. E aí então, se eu procuro tentar compreender Deus e vejo que Deus é melindroso, que Deus é raivoso, aí então eu passo a não acreditar. Eu prefiro não acreditar em Deus do que acreditar nisso que vem sendo apresentado. Então nós percebemos que o ateísmo não é simplesmente o não acreditar. É o não acreditar em que exatamente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ah, eu não acredito nesse Deus que falam por aí. Ótimo. Então você já definiu no que você não acredita. Mas então pode existir a possibilidade de você compreender Deus não como sendo uma personagem universal, mas como sendo uma inteligência universal. Que foi exatamente essa inteligência capaz de reger o universo através dessas suas leis. Então todas as vezes que nós lemos alguma coisa, de alguém falar assim, ah, eu sou ateu, de imediato nós temos que perguntar, mas por que ele é ateu? Quais foram as experiências que fizeram com que ele se tornasse ateu? E podemos observar que todos os debates em que envolvem um ateu e um seguidor de alguma religião, sempre são feitos ataques por parte desse ateu, ataques no bom sentido, né? Para apontar, por exemplo, aquilo que se apresenta como equívoco, aquilo que não tem lógica, aquilo que é impossível.
podemos perceber que todas as referências nesse Deus que o ateu deixou de acreditar se encontram nos livros sagrados que foram mal interpretados. Mas e se não existisse nenhum tipo de registro religioso a respeito de Deus? Será que o homem continuaria mantendo aquela sua intuição sobre a presença de uma força superior? Então nós já começamos a tirar a ideia de Deus como sendo o pai, porque todo pai para nós, dentro de uma família, é um ser representado por um ser humano. E quando nós falamos Deus, nós naturalmente já trazemos na nossa mente a ideia de Deus como sendo também um ser sendo representado no formato humano, ainda que seja um super-humano. Um humano capaz de abraçar o universo, mas é um humano. Nós personificamos Deus. Agora, quando nós falamos, quando Kardec perguntou o que é Deus, lá no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, que os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Percebemos então que não houve Deus é o Pai, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas Ele é uma inteligência, Ele é uma causa, Ele é uma força, podemos dizer assim também. De que forma que nós vamos então imaginar Deus como sendo uma inteligência? Você não pode, nós não temos um formato, um desenho para tentarmos traduzir o que seria uma inteligência. Seria perguntar para vocês assim, olha, pedir para vocês, né? Desenhem para mim a inteligência. Provavelmente vocês desenhariam um cérebro, provavelmente vocês desenhariam algum personagem que foi gênio na história da humanidade. Mas é impossível desenhar a inteligência, assim como é impossível você desenhar o amor. Desenha o amor. Um monte de gente vai desenhar coraçãozinho. Aí eu falo, não, eu não estou falando do coração. Eu quero que você desenhe o amor. Vai ser algo impossível de ser definido. Então, quando os espíritos disseram para Kardec que Deus é a inteligência suprema, faz exatamente isso. Tira qualquer tipo de formato, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de aparência, para que a gente entenda Deus de uma forma diferente. É aí que nós percebemos que, nesse caso, os debates ficam menos acirrados. Porque eu não preciso convencer aquele indivíduo que não acredita em Deus que Deus existe. Basta a gente entender que tipo de força é capaz de criar essas leis para reger o universo. Aí tudo fica de uma forma diferente. Leicimo Wagner colocou Newton Boechat, em uma de suas palestras, disse: imaginem um beija-flor todo dia dar uma bicada no pão de açúcar. Quando este acabar com as bicadas, temos aí uma pálida definição da eternidade. Pois é. Ainda foi assim muito simples porque ele materializou o pão de açúcar, né? Mas mesmo assim já dá um nó na nossa cabeça. E quando tentamos definir o que é indefinível, estamos definindo a nós mesmos, né? Disse o expositor acima. Também é uma forma poética de dizer, mas na verdade quando nós não conseguimos definir aquilo que é indefinível, nós começamos a criar fantasias. Porque é a nossa possibilidade. Uma criança faz isso. A gente pergunta assim para ela, explica para mim o que é a Páscoa. A criança não entende o que é a Páscoa, porque a Páscoa faz parte de uma história religiosa. Mas qual é a relação que ela faz com a Páscoa? Um ovo de Páscoa ou um coelhinho. Fale-me sobre o Natal. O Natal representa o nascimento de Jesus. Mas por que o Natal é importante para nós? Porque Jesus tem um significado para a humanidade e coisa e tal. Mas para uma criança, o que ela vai desenhar o Natal? Ou Papai Noel, ou uma árvore de Natal, ou um presente. Então ela começa a fazer relações daquilo que é indefinido com elementos do seu arquivo mental que possam representar essa ideia. É assim que nós fazemos também. Hoje nós somos adultos, mas temos um psiquismo imaturo. É assim que nós encontramos, por exemplo, muitas informações que chegam do mundo espiritual definindo a realidade do mundo espiritual com ideias que para nós são muito materializadas. E por que essa materialização? Porque nós não encontramos palavras, não encontramos elementos no nosso arquivo mental que possam definir aquilo que nós estamos vendo.
Tem um filme interessante, embora ele seja assim baseado em pura teoria, chamado, deixa eu lembrar agora, Interestelar. Vocês devem ter visto o lançamento dele. Assistam a esse filme. Ele fala sobre teoria da relatividade de Einstein, ele fala sobre mundos de outras dimensões, ele fala de seres que são interdimensionais, que não dependem do tempo. Eles viajam pelo tempo com a mesma naturalidade como se nós estivéssemos andando pela casa. Vocês vão assistir a esse filme, chama Interestelar. Tá? É um filme muito legal. Então, vocês vão assistir esse filme e no final vai fazer assim, olha, eu não entendi nada desse filme. Exatamente esse é o processo. A provocação é fazer com que vocês tentem ver alguma coisa sem compreender o que ele quer dizer. O diretor do filme, aquele que escreveu o filme e aquele que dirigiu, eles estavam assim com a cabeça literalmente no mundo da lua e mais além, para poder criar toda aquela história. Assistam esse filme para vocês tentarem entender o que é para nós, com a nossa limitação intelectual, tentarmos entender aquilo que para nós ainda não é definido. A Fernanda colocou nesse cima, Jung disse que para ele é preciso dar uma razão que sustente certas hipóteses, existindo suficientes razões a favor delas, né? Ele passa a aceitá-las com naturalidade. E não é o caso de crer. Acho interessante essa colocação. É a visão que Jung tem, naturalmente, do materialismo. Porque ele fala exatamente que as crenças do ser humano é uma necessidade psicológica e não uma realidade espiritual. Então ele procura, nesse caso, assim como Jung fez, como o próprio Freud fez, como outros pensadores e filósofos, colocam nas necessidades, nas carências intelectuais, né, nas carências intelectuais do ser humano, essas criações. E isso é importante para nós valorizarmos, então. Tá? Mas vamos lá. Né? Tem no YouTube o Interestelar? Já lançaram? Então beleza. Quem tiver então oportunidade, assistam. Isso aí é uma lição de casa para vocês. Pega a pipoca, depois pega também ali um analgésico para dor de cabeça e assistam ao filme. Aí depois vocês me contem qual foi a impressão que vocês tiveram dessa viagem mental. Né? Cappuccino também, né, Wagner? Dá bom para dar uma relaxada no final. Né? Então, isso que eu queria passar para você. Dar uma relaxada também, né, Cindizinho? Então, assim, o que eu queria passar para vocês é essa ideia. Por que hoje nós temos aqueles que aceitam Deus desse modo fantasioso e por que nós temos aqueles que não aceitam Deus? Exatamente porque a forma como nós interpretamos Deus muitas vezes entra em choque com o nosso intelecto. E muitas vezes satisfazem as nossas carências. Satisfaz as nossas carências. Daí então nós temos essa variedade. Mas nós pensamos assim... Deus se sentiria ofendido por tal blasfêmia de nós não acreditarmos? Muitas pessoas vão dizer assim, todos os ateus vão para o inferno. Mas por que ateu vai para o inferno? Porque ele não acredita em Deus? E Deus está preocupado se alguém acredita nele ou não? Nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos? Porque, na verdade, Deus, se tivesse preocupado, ele teria uma personalidade humana. Seria melindroso, ficaria chateado, ficaria irado, como aconteceu na época de Moisés, quando ele apresentou um Deus que era vingativo, um Deus que deveria ser temido. Depois nós pegamos um Deus mais carinhoso, que foi a época de Jesus. Mas é a forma que nós temos, Wagner, exatamente o que eu falei para vocês. Como nós não temos elementos para entendermos algo que foge da nossa natureza, nós fazemos o processo contrário, nós puxamos Deus para se assemelhar a nós. Foi como aconteceu que nós vimos lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, em vez de nós pensarmos em Deus e tentarmos nos espelhar nele, nós olhamos para nós mesmos e imaginamos que Deus se parece conosco. Então vemos assim que é a nossa mente limitada que causa essa confusão. Só que pelo fato de Deus estar presente na história da humanidade de um modo bastante distorcido,
representado de um modo bastante distorcido, com essas perseguições, com catástrofes, com a ideia de condenação e tudo mais, tem aqueles que aceitam e tem aqueles que não aceitam. Esse é um adesivo muito interessante que a gente vê pela rua fora, né, Wagner? Que Deus é fiel. Como se Deus estivesse preocupado com a fidelidade, ou com a aceitação de alguém que acredita ou não nele. Enquanto eu ando no meu caminhão, no para-choque escrito Deus é fiel, uma galáxia está sendo criada lá nos confins do universo. E aí então nós procuramos fazer com que ele participe da nossa vida. E essa é uma imagem dos antigos, que imaginavam então que Deus morava aqui no nosso planeta, assim como o próprio diabo morava no interior do nosso planeta. Ou seja, a representação máxima do bem vive aqui no nosso mundo, porque nós estamos aqui, e a representação máxima do mal também vive aqui, porque nós estamos aqui. E como na nossa concepção o nosso planeta é o único lugar habitado no universo, nós fazemos com que essas duas grandes forças, que faz parte daquele conceito grego, da filosofia grega do dualismo. Dualismo são sempre duas forças opostas. Vida, morte, céu, inferno, Deus, demônio, matéria, espírito. Então, procuramos sempre criar essa dualidade. Então, por isso, hoje nós temos conceitos tão diferentes e com tantos conflitos. Acusando Deus, por exemplo, de castigar, de punir. Então isso faz parte do quê? Da nossa imaturidade de não compreendermos essas ideias. E isso acontece também no mundo espiritual. Porque lá nós encontraremos indivíduos que desencarnaram que levam os mesmos conceitos que trouxeram aqui da Terra. Que levaram daqui da Terra. Então o fato de ser um espírito desencarnado não significa que ele tenha compreensão, pelo contrário. Muitas vezes ele pode até se confundir mais, porque a ideia que ele tinha era uma, de repente a realidade que ele viu é outra. Aí então faz uma salada na cabeça dele. Muito bem, feita essa introdução, e é claro que o que eu estou falando para vocês também é algo que está muito aquém de qualquer tipo de alta definição que nós poderíamos ter a respeito de Deus. Porque o que nós vemos hoje é tentarmos fazer interpretações. E tem uma frase muito interessante que diz assim: o homem só é capaz de compreender aquilo que para ele é poesia. Então Deus para nós, ele é poesia. Nós vemos aqueles conceitos com palavras bonitas, porque Deus é o Pai amoroso, porque Deus é a fonte da vida. Olha quantas expressões bonitas para definir um conceito que nós não compreendemos. Enquanto nós falamos que Deus é amoroso, Deus é o conceito da vida, os espíritos vêm e dizem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aonde está o romance, aonde está a poesia nessa frase? Nenhuma. Ela vem simplesmente trazer uma definição lógica, que seja capaz de estimular a nossa inteligência. Mas mesmo assim, nós continuamos presos na poesia, no romance e na fantasia. Não conseguimos ir além disso. Não nesse estágio em que nós nos encontramos hoje. Por isso que Deus, ele não é simplesmente aceito. Deus, ele é acreditado. Por isso que nós falamos crença em Deus. Crença é aquele que crê, é aquele que acredita. Mas não significa que ele vai continuar acreditando para todo sempre. Eu vou perguntar para vocês: vocês acreditam no Sol? Na existência do Sol? Aí vocês vão dizer: mas por que acreditar? O Sol existe, é um fato. Não é uma questão de crença. Eu não preciso acreditar na existência do Sol, eu te mostro onde ele está. Te mostro o Sol, te falo da composição, te mostro os efeitos da presença do Sol. Mas e para falar de Deus? Aí já entra na questão de acreditar. Só que, e é lógico que vai ser acreditar, porque nós não temos como provar cientificamente a existência de Deus. Só que essa crença, ela pode se tornar ou extremamente fantasiosa e, consequentemente, se tornar fanática, com todas as consequências negativas, como ela pode se tornar tão lógica quanto possível, facilitando o nosso entendimento. Continua sendo crença. Daí, então, que nós temos que a doutrina espírita traz para nós a crença raciocinada.
E essa crença raciocinada significa que eu vou acreditar, mas eu vou acreditar em tudo aquilo que eu puder juntar de elementos para formar essa imagem. E não simplesmente acreditar numa definição que me transmitiram. Que Deus, porque na Bíblia é interessante, né, a gente conhecer um pouquinho de Deus, lá no antigo, no livro Gênesis, diz assim, que Deus criou o mundo e ficou satisfeito e ficou feliz. Então Deus criou e depois ele ficou feliz, olha que legal. Aí quando ele diz assim, Deus se arrependeu, ou Deus ficou frustrado com a humanidade, então ele resolveu destruir. Então nós estamos trazendo para nós, dentro dessa mitologia, conceitos de Deus absolutamente humanos. E isso vem sendo transmitido. Não esquece da pipoca e depois do analgésico. Então, várias para nós também, então, todas essas definições baseadas exatamente nesses conceitos mitológicos. Então, até hoje, nós continuamos acreditando num Deus mítico, não num Deus, não vou dizer real, porque pelo fato de ser uma crença, ele não pode ser, de uma forma direta, ser real, mas nesse Deus mais racional para nós, nesse conceito mais racional. Vamos então aqui agora para o nosso livro A Gênese, que agora Kardec vai começar a trazer para nós também essa definição de Deus. Ele vai falar então sobre a existência de Deus. Minha Vida e Outra Vida é um ótimo livro também, sem dúvida. Deixa eu ver aqui. A Fernanda colocou, né, no site você tem uma seção onde sugere filmes. Você tem tantos para indicar. Assim de cara, Fernanda, sobre Deus, tem desde comédias, a gente poderia trazer assim várias ideias sobre Deus, né, desde comédias até filmes mais dramáticos, né, mas assim de título assim, eu não lembro, precisaria pesquisar para ver. Ficaria mais fácil assim pesquisar, depois eu tento pegar alguma coisa para vocês. Tá, mas quem estiver também pesquisando, pode assistir à vontade. Então vamos lá. Existência de Deus, a natureza de Deus. Quer dizer, Deus existe? Vamos pensar se ele existe ou não. Se ele existe, do que ele é feito? A providência, ou seja, todos os cuidados e todas as ações de Deus na criação do universo, na criação de suas criaturas, e depois uma visão sobre Deus, a visão de Deus. Então vamos lá, item número 1. Existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação, é a questão que convém considerar em primeiro lugar. É princípio elementar. Quando fala princípio elementar, a gente está falando de origem. Ou seja, o ponto inicial do nosso raciocínio. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não é possível vê-la. Vamos aqui agora para ver esse raciocínio de Kardec, que é extremamente interessante. A ciência vai mais longe. Ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até determinar-lhe a natureza. Isso é fácil. Kardec vai colocar para nós aqui alguns itens. Eu vou trazer outros antes dele aqui para facilitar o nosso entendimento. Nós chegamos, por exemplo, num ambiente devastado por uma tempestade. Passou aquele furacão e provocou toda aquela destruição. Só que isso aconteceu muitos dias antes de nós chegarmos até lá. Não tivemos informação nenhuma, porque nós estávamos isolados, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Nós só chegamos no local pós-tempestade. E nós vimos então aquela devastação. Podemos concluir, por consequência natural, que a força daquele fenômeno natural foi maior ou menor de acordo com o estrago que ele fez. As secas que acontecem em algumas regiões aqui do Brasil, no Nordeste, no Sudeste. Uma seca extremamente severa pelas consequências da seca nas lavouras, na seca nas represas, nos açudes, no abastecimento. Então nós vamos tirando as nossas conclusões pela observação. A doutrina espírita, ela prima por esse processo.
Tudo aquilo que nós temos hoje de informação veio através da observação. A observação do fenômeno propriamente dito, ou na observação das informações que chegaram e foram comparadas. Esse mesmo processo que nós utilizamos na elaboração da doutrina espírita é um processo que deve ser utilizado na nossa vida de um modo geral. Sempre chegamos às nossas conclusões pela observação. Se nós não podemos observar, vamos analisar os elementos que nós temos. Não simplesmente aceitar por aceitar. Então Kardec coloca para nós aqui, nessa questão de analisarmos a causa pelos seus efeitos. Ele diz assim: é assim, por exemplo, que a astronomia concluiu pela existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Procurou-se e encontrou-se os planetas, podendo-se dizer, na realidade, que eles foram descobertos antes de serem vistos. Quando fala para nós aqui sobre leis que regem o movimento dos astros, naturalmente Kardec se referia à lei da gravidade. A força gravitacional que faz com que os planetas orbitem em torno de uma estrela. E cada vez que ele passa próximo a uma estrela, ou seja, cada vez que ele gira em torno dessa estrela, ele provoca uma força gravitacional a seu favor e contra ele próprio. Daí então, muitas vezes, cientistas perceberam, fazendo uma análise de fotografias ou análise de dados que foram registrados, que existe um planeta numa estrela pelo fato da estrela rodar de um modo estranho. Ela roda como se fosse aquele peão que começa a perder velocidade. É uma estrela que fica meio que cambaleando. Sabendo que uma estrela gira em torno do próprio eixo, ela gira parada. Se ela está cambaleando é porque existe alguma coisa em torno dela puxando ela para os lados. Aí os cientistas chegam à conclusão que existe ali um astro, que nesse caso é um planeta, porque se fosse uma outra estrela poderia ser visto, porque nós temos sistemas binários, onde tem duas estrelas que ficam girando uma em torno da outra, fazendo aquela dança de estrelas, né? Mas nesse caso nós temos ali, por exemplo, um planeta, que é tão pequeno que não pode ser visto, mas ele acaba sendo percebido pela forma como a estrela gira. Nós temos hoje, por exemplo, buracos negros que são detectados no universo. Nessa época de Kardec, essa ideia de buracos negros não era conhecida ainda. Tipo aqui. Não, é outro site, Belly. Depois eu passo para vocês, mas está desatualizado. Então, no caso dos buracos negros, como é que os cientistas chegaram à conclusão que existem buracos negros? Porque a luz, ela é um feixe que transita em linha reta. Ela não sofre desvios, a menos que exista alguma força que faça com que ela se desvie. Então podemos imaginar a luz de uma lanterna fazendo curva? Não é possível a gente imaginar isso. Uma lanterna super poderosa que pudesse ser vista, um holofote que pudesse ser visto a quilômetros de distância. E de repente esse holofote essa luz faz uma curva. Para ela fazer uma curva, existe uma força gravitacional poderosa que desvie os focos, no caso, os elementos que compõem esse foco de luz. Assim, então, os cientistas perceberam que algumas estrelas que se apresentam em algum lugar, na realidade elas não estão naquele lugar. Porque existe uma força puxando a luz para fora da sua trajetória. Aí deduziram que naquele lugar existe um buraco negro. Ele não pode ser visto porque ele não tem luz, mas ele atrai tudo aquilo que está próximo a ele, inclusive a própria luz. Chegaram à conclusão que existe isso também. E outros elementos do universo nesse caso. Então vemos que nós deduzimos a existência de alguma coisa, a causa de alguma coisa, pelos efeitos que ela provoca. E continua. 2. Numa ordem de fatos mais comuns, ou seja, saindo da parte astronômica, se estamos mergulhados num espesso nevoeiro, sob uma claridade difusa, julgamos que o Sol está no horizonte, ainda que não vejamos o Sol.
Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, presumimos que um hábil atirador o acertou, embora não vejamos o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para saber que ela existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio também bastante elementar, e passado ao estado de axioma por uma força da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Já nós percebemos aqui que até agora Kardec não falou em Deus numa forma humana. Ele falou de causa e falou de efeito. E agora ele falou que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então continuamos ainda definindo Deus como sendo uma causa, como os próprios Espíritos disseram, causa primária de todas as coisas. Se alguém perguntasse quem é o inventor de certo mecanismo engenhoso, o arquiteto de determinado monumento, o escultor de tal estátua ou o pintor de tal quadro, que pensaríamos de quem respondesse que todas essas coisas se fizeram sozinhas? É uma pergunta que Kardec coloca, né, uma pergunta provocativa, de dizer assim, que o quadro da Mona Lisa foi criado do nada. Ele simplesmente apareceu naquele processo de autocriação. É algo que não pode ter lógica para nós. Alguma coisa cria alguma coisa. Quando vemos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela deve ser produto de um gênio, porque só uma grande inteligência poderosa poderia presidir a sua concepção. Julgamos, no entanto, que ela foi feita por um homem, porque reconhecemos que a obra não está acima da capacidade humana. Mas ninguém terá a ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um idiota, de um ignorante, e menos ainda que ela é o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Aqui nesse caso, quando Kardec fala cérebro de um idiota, a gente lembra sempre que essa palavra idiota vem de uma patologia que no século XIX, começo do século XX, era aceito com naturalidade, a idiotia, que era depois chamado de retardo mental e que depois, com o desenvolvimento das ciências médicas, em especial da psiquiatria e da neurologia, começaram a definir melhor. Então o idiota, por exemplo, era aquele que tinha paralisia cerebral, era aquele que tinha síndrome de Down, é aquele que tinha um traumatismo crânioencefálico, era aquele que sofria de autismo. Com o passar do tempo, as ciências foram se desenvolvendo e foram se diagnosticando de uma forma mais precisa cada patologia. Então o termo idiotia e cretinismo, que eram duas doenças que a ciência aceitava, deixaram de ser usadas cientificamente e passaram a ser usadas pejorativamente. Então, se você quer xingar alguém, você chama de idiota, você chama de retardado. Mas, na verdade, essas eram duas definições médicas para a época. Então, quando ele fala de cérebro de um idiota, para quem não conhece, não compreende que esse livro foi escrito lá em meados do século XIX, vai achar que isso é uma linguagem vulgar. E, na verdade, não é uma vulgaridade, é um termo técnico que está sendo utilizado. Mas, muito bem. Então, o que Kardec quis dizer? Que alguém que tem alguma limitação intelectual não é capaz de criar uma grande obra com alto grau de intelecto, com alto grau de inteligência. Claro que nós temos, alguém vai dizer assim, mas tem pacientes que são autistas que são capazes de fazer cálculos matemáticos complexos. Sim, focado naquele ponto, mas ele não é capaz, por exemplo, de se comunicar com naturalidade. Então apresentam esses detalhes que nós vemos hoje, uma criança, por exemplo, que sofre de síndrome de Down, que muitas vezes apresenta um talento artístico impressionante. Então temos esses pontos que são detalhes que são observados, mas de um modo geral a limitação intelectual acaba existindo. Mas, de qualquer forma, nós não podemos, então, atribuir grandes criações científicas e artísticas a pessoas que trazem limitações nesse campo. 4. Em toda parte,
reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto, e descobríssemos o menor vestígio de trabalho humano, concluiríamos que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos produzidos pelo homem. Quando se fala homens antediluvianos, é a referência do dilúvio, e antediluvianos são os homens, na verdade, os homens da pré-história. Como hoje nós chamamos, mas na época de Kardec tinha uma outra denominação. Até porque o dilúvio, embora fosse uma alegoria bíblica, embora nós podemos entender que o dilúvio tenha acontecido numa região restrita do Oriente Médio, segundo algumas interpretações, naquela região do Iraque, por exemplo, onde o Éden, o paraíso, é encontrado na Bíblia, deduzem os pesquisadores que o paraíso se encontra naquela região do Irã e do Iraque. Porque ali nós temos os rios Tigre, o rio Eufrates, são dois rios que compõem, que banham Bagdá. E aí então nós deduzimos que o paraíso se encontrava lá. E alguns deduzem que esse dilúvio tenha acontecido numa região pequena, onde vivia uma comunidade, rompeu uma barreira, alagou, matou um monte de gente, e aí então, pelo fato de não terem conhecimento geográfico amplo a respeito do planeta, deduziram que aquele dilúvio aconteceu no planeta todo. Essa é uma das interpretações que se fazem, mais lógica a respeito desse fenômeno, mas também é tudo especulativo. Mas, de qualquer forma, os antediluvianos, então, homens primitivos. Como é que nós deduzimos, então, não somente a presença, mas também o grau de conhecimento desses grupos? Basta a gente analisar novamente na questão da história. Nós temos na pré-história duas fases muito interessantes. Nós temos ali o período paleolítico e o período neolítico. O paleolítico é aquele período da pedra, chamada da Idade da Pedra. O neolítico já é a Idade dos Metais. Se antes o homem ainda tinha aquela, dentro do paleolítico, nós tínhamos ali a pedra lascada, que ele pegava assim uma pedra, batia na outra e tirava aquelas lascas para fazer pontas de lança, para fazer pontas de flecha, faca, e depois a pedra polida, quando eles começaram a afiar, raspando a pedra num outro objeto, numa outra pedra, para fazer instrumentos mais afiados, mais precisos. Então essa é a época da pedra, a Idade da Pedra, o Paleolítico. Depois o Neolítico, é esse período mais avançado, quando começaram também a trabalhar nessa época dos metais. Aí nós tivemos ali então a fusão de metais, a fundição de metais que eles começaram a utilizar. Esses objetos então, eles começaram a ser encontrados pelos arqueólogos. Encontraram ali pontas de flecha, encontraram instrumentos de metal, e eles começaram a fazer datações, com uma certa margem de erro, mas começaram a perceber, fazendo ali uma classificação cronológica, aquilo que era mais antigo, aquilo que era menos antigo, aquilo que era mais atual. E aí estabeleceram então a história da humanidade. Consequentemente, começaram a perceber através desses objetos qual era o grau de conhecimento que os homens tinham naquele período. E essa foi exatamente a forma como nós identificamos a história da humanidade. Através da observação dos objetos. Então, pelos efeitos, nós chegamos às causas. Foi aí então que Kardec coloca aqui mais uma vez. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos produzidos pelos homens. Então, se o homem é capaz de produzir um objeto, e esse objeto tem um maior ou menor grau de complexidade, consequentemente classificamos também a inteligência do homem, se ela é mais ou menos desenvolvida. Porque um homem primitivo, absolutamente ignorante de qualquer tipo de conhecimento científico, jamais seria capaz de produzir algo que tenha complexidade científica. No caso, por exemplo, da fusão de metais.
Então percebemos que a inteligência foi evoluindo conforme as criações também foram evoluindo. E ele continua. Um fragmento de vaso, de pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para comprovar a sua presença. Pela rudeza ou perfeição do trabalho, reconhecemos o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Se, então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de Fídias, não hesitaremos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito, que ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Fídias, aqui temos uma nota de rodapé, foi o maior escultor da Grécia Antiga. Ele viveu em Atenas entre 496 a 488. Em Olímpia, aproximadamente, em 496 a 488, e desencarnou em Olímpia, 431 a.C. Entre suas obras mais célebres, temos as estátuas de Zeus e a de Minerva, em bronze. Isso segundo o dicionário Lelo Universal. Voltando aqui então. Então, o raciocínio de Kardec. Se você vai a um local, e lembrando também uma outra expressão que muitas vezes é mal interpretada, quando nós falamos que, quando Kardec fala sobre selvagens, ele teve, por exemplo, numa das edições da Revista Espírita, ele disse que recebeu uma comunicação que veio da Colômbia ou da Venezuela, recebeu lá na sociedade, e que ele ficou impressionado que o Livro dos Espíritos estivesse entre os selvagens. E, na verdade, essa ideia dos selvagens são as pessoas que vivem na selva amazônica. Ele não fala necessariamente de seres absolutamente primitivos no sentido que nós temos hoje. A ideia de selvagem, selvageria, está muito ligado à violência, à barbárie, como nós vemos hoje, até mesmo os bárbaros. A ideia de barbárie vem dos bárbaros, que eram povos que combatiam os romanos naquela época, que inclusive invadiram o Império Romano. Então, selvagens, nesse sentido, significam pessoas que vivem em selva e, consequentemente, não têm uma estrutura de uma cidade grande. Lembrando que, comparando, por exemplo, Venezuela, Colômbia, até mesmo o norte do Brasil, no século XIX, não se compara com a França. Naquele período onde nós tínhamos já os palácios, Palácio de Versalhes, por exemplo, onde nós tínhamos ali as grandes universidades já formadas, tínhamos ali academias científicas, olha a diferença de região e de desenvolvimento intelectual. Então ele diz assim para nós que numa região habitada exclusivamente por selvagens, ou seja, uma região de selva sem desenvolvimento urbano, você encontra uma estátua de Fídias, por exemplo, estátua de Zeus, ou então de Minerva formada por bronze, você vai naturalmente chegar à conclusão de que não foram eles que fizeram. Stanley Kubrick, diretor de cinema, quando ele produziu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem aquela cena inicial, para quem não assistiu, é interessante assistir. No começo ele mostra um grupo de macacos, mas com características mais humanoides. Não era simplesmente primatas, mas era algo mais. E aí então mostrava aquele grupo de primatas numa determinada região, se alimentando de plantas, brigando por causa de uma poça d'água, um pequeno lago para que pudesse ali saciar a sede. E de repente entre eles aparece um monolito. O monolito é uma grande pedra, parecia assim um obelisco. Aquela pedra parada no meio do nada, esculpida, desenhada. E aí então, aqueles primatas ficaram impressionados e assustados. Tentavam se aproximar, depois eles fugiam, tentavam se aproximar, até que um deles teve coragem de tocar naquele monolito. Aí, dentro da história de Stanley Kubrick, no momento em que o macaco toca aquela pedra, nasce nele um flash de inteligência. E aí então ele começa a perceber que ele poderia utilizar, por exemplo, o fêmur
de um outro animal morto como arma. E aí o bando dele começou a utilizar essa arma e o outro bando não sabia. E eles então subjugaram os seus adversários. O interessante é que mostrar que naquele cenário, que era um cenário quase que meio árido, né, meio seco, com aqueles animais e tudo mais, apareceu um monolito. Aquela pedra completamente diferente daquele ambiente. De imediato a gente fica pensando, será que um alienígena colocou aquela pedra naquele lugar? Será que alguma coisa criou aquilo tudo? Porque obviamente não foram eles. Então essa cena desse filme mostra claramente essa diferença entre algo que não pertence àquele ambiente e que certamente foi criado por uma inteligência superior. Não sabemos que inteligência é essa. O filme não traz para nós nenhum tipo de dica. Mas mostra que a partir dali, passados tanto tempo, o homem começa então a explorar o espaço. Porque aí o filme acontece exatamente, né, conforme o próprio título, 2001, uma odisseia no espaço, ou seja, uma aventura no espaço. Então, por essa imagem nós podemos então perceber que é fácil para nós deduzirmos, fácil entre aspas, né? É possível para nós deduzirmos um determinado grau de inteligência observando a criação daquela inteligência. Pois bem, diz Kardec, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, né, Guerra do Fogo é um filme sensacional, Rô, né, só me interrompendo aqui, né, inclusive eu já cheguei a indicar para vocês esse filme aqui, que ele mostra, é um filme francês que não tem fala, é um filme que não tem diálogo, exatamente porque as comunidades daquela época não tinham ainda desenvolvido o vocabulário. Mas era bacana porque mostra assim, passos da história daquela sociedade que vai então, daquela comunidade, que vai encontrando detalhes. Né? Porque a Guerra do Fogo mostra o homem preocupado com o fogo, que era ali o que dava para ele a sobrevivência. Aí mostra a questão do desenvolvimento da sexualidade, da sociedade, da capacidade de domínio do fogo. É um filme muito interessante. Então, para quem não assistiu ainda, também aí uma outra recomendação, que esse dá para comer com pipoca, que é bem agradável, bem inteligente o filme. Vamos lá então. Pois bem, diz Kardec, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva. Aqui nós falamos, por exemplo, a questão da vida. A vida representada nos seus elementos mais simples. Pensarmos, por exemplo, no momento em que eu li isso aqui, que agora, que Kardec colocou sobre essa questão da providência, sabedoria e harmonia, a providência, naturalmente, é aquilo que você faz, aquilo que você serve à natureza para que ela possa se desenvolver. A sabedoria é a forma como ela se desenvolve, e a harmonia é a perfeição da combinação dos elementos. A primeira coisa que me veio à mente agora foi exatamente a atuação das abelhas na natureza na polinização. Ou seja, a abelha precisa se alimentar, ela vai em busca do pólen. O pólen se encontra nas flores, que nada mais são do que os órgãos sexuais das plantas. No momento em que a abelha chega, ela faz a polinização combinando com outras plantas, gera então o fruto, ou então trabalha na perpetuação daquela espécie. Então nós vemos a harmonia, a forma como tudo isso acontece, lidando com a vida de uma espécie animal, trabalhando com a vida de uma espécie vegetal. Então nós pensamos assim, o que criou tudo isso? É a pergunta que nós fazemos. O que gera a vida? A vida, ela hoje vem sendo estudada por cientistas, inclusive hoje pela manhã saiu uma notícia interessante, que os cientistas já são capazes de criar um embrião a partir de células da pele dos indivíduos. Então você tira tecido da pele, aí você pega ali então uma amostra celular, faz uma combinação ali genética e você é capaz então de provocar uma fecundação.
Os cientistas estão trabalhando. Mas nós percebemos o quê? Que técnicas são inventadas, todas elas partindo do ponto de que a vida existe num determinado elemento. Ou seja, eles vão pegar uma célula para fazer uma fecundação. Essa célula tem que estar viva. Porque se ela estiver morta, ela não serve. Por que ela não serve? Porque ela não é capaz de promover aquilo que os cientistas esperam. E eles não são capazes de criar vida. Você vai fazer um implante numa planta para que ela possa se reproduzir com mais qualidade. Se a planta não tiver vida, isso não pode ser feito. Eu vou fazer um trabalho com uma bactéria. Por exemplo, ali os lactobacilos. Se não tiver vivos, eles não vão conseguir se reproduzir e não vão conseguir provocar nenhum tipo de reação naquele elemento, por exemplo, no leite ou, por exemplo, dentro do nosso sistema digestório. Então nós percebemos que a ciência hoje, tudo aquilo que ela faz, ela parte do princípio de que existe vida. Pelo menos dentro do campo da biologia, naturalmente. Se não existir vida, não existe biologia. O próprio nome diz biologia, o estudo da vida. Então a natureza hoje, quando nós falamos em natureza, nós falamos das águas, nós falamos das pedras, falamos do clima, mas inevitavelmente falamos do bioma, que é exatamente aquele ambiente onde existe vida em todas as suas classes e espécies. E aí perguntamos, quem criou tudo isso? Aí naturalmente hoje aqueles que são céticos não vão imaginar que Deus, que criou o homem feito do barro, que soprou-lhe as narinas, que depois tirou uma costela. Esse Deus que criou tudo isso, eu não acredito em Deus. Então eu prefiro acreditar nas leis da natureza. E aquilo que nós conversamos no início. Por que não entender Deus, não como personagem, mas como sendo uma inteligência que rege essas leis? Aí vai dizer assim, ah, bom, aí sim. Aí já fica mais fácil de entender. Mas é mais fácil. Foi a nossa imaturidade, a nossa limitação intelectual que fez com que nós fantasiássemos aquilo que poderia ser entendido pela nossa própria lógica. Mas é a necessidade, é o nosso tempo. Mais uma vez, assim como nós falamos para a criança que o papai do céu fez tal coisa, esse papai do céu nada mais é do que a figura de linguagem de Deus. Uma figura de linguagem para representar Deus. E assim nós utilizamos para a natureza também figuras de linguagem. Só que para aqueles que não aceitam essa figura de linguagem, ficam sem opção. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Aí eu falo, não, peraí. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito numa inteligência universal. Ah, bom. Aí já facilita as coisas. E continua. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, no caso da vida, né? Deduz-se que elas são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no universo. E é preciso concluir que essa inteligência, que alcança o infinito, a menos que se diga que... peraí, me perdi aqui. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Ou seja, alguma coisa, a autogeração, ela cria a si própria, sem que tenha uma causa inicial. E isso é impossível para nós. Qualquer pessoa de bom senso sabe que alguma coisa, somente alguma coisa pode criar alguma coisa. Embora eu não saiba que coisa original é essa, eu posso analisar pelo efeito, pela complexidade, que alguma coisa teve responsabilidade naquela criação. Então, para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, então, até esse ponto que nós chegamos. Nós começamos, então, a compreender Deus pelos seus efeitos. A primeira necessidade que nós temos é desmitificar Deus. Desmitificar, porque Deus é um mito dentro da história das religiões, da história das civilizações.
Quando nós tiramos então a personificação de Deus e começamos a analisá-lo como uma força que rege o universo, que ainda assim para nós traz grande dificuldade de entendermos uma força que tem vida sem ter a vida da forma como nós existimos. Sem imaginar essa força vinda de um ser, vinda de um homem. Deus então tem a capacidade de ser onipresente, ou seja, presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, ter a capacidade de compreender tudo o que acontece ao mesmo tempo, e onipotente, ter a potência máxima para fazer tudo. O máximo que pode ser feito no universo, essa força é capaz de fazer. Ou seja, nós juntamos ali então o infinito do conhecimento, o infinito da presença e o infinito da força. Como nós não temos condições de compreender o infinito, nós limitamos essa força dentro do nosso entendimento. Nós criamos magia, nós criamos alegorias para representar isso que para nós ainda não é compreensível. Então, esse é o primeiro nó que nós estamos tentando deixar um pouco mais frouxo, não vou dizer desatar porque nós não vamos conseguir fazer isso agora, para deixar ele um pouco mais frouxo, para facilitar o nosso entendimento. Então, se alguém disser assim, eu acredito em Deus, a gente não vai fazer uma pergunta indiscreta dessa para não constranger a crença daquela pessoa. Mas dentro de nós vamos perguntar, qual Deus será que ele acredita? Que tipo de Deus ele acredita? Será que esse Deus é essa força suprema? Essa inteligência suprema? Ou será que Deus é o papai do céu que ele aprendeu? De qualquer forma, ele acredita que existe uma força superior que criou tudo que existe. Já é um começo. A Rô colocou, tem um site, acho que você já indicou, que tem muitos vídeos sobre o universo, a criação, religiões do mundo. Ixi, boa pergunta agora, Rô. Eu devia estar em transe mediúnico se eu indiquei isso, porque eu não estou lembrando agora. Sobre o universo, criação e religiões do mundo. Eu tenho esses documentários, na verdade, né, sobre essas histórias, mas eu não me recordo de ter passado. Se alguém lembrar, aí, por favor, dá uma ajudinha. Nesses momentos de transe, assim, as coisas fluem, sem eu saber exatamente o que acontece, né? Legal, Fê, legal, Fê. Vou passar isso aqui depois do finalzinho. Então é isso, gente, né? Vimos aqui então que o primeiro passo que nós temos que dar nesse sentido, para entendermos Deus, é desmontarmos ou desmancharmos todos os conceitos que nós aprendemos até agora e começarmos a criar um conceito novo, uma ideia nova, para aí então começarmos a compreender Deus fora do nosso universo humano, mas vermos Deus nesse universo supra-humano. O Luiz colocou no livro Mostre-me Deus, de Fred Herren, mostra a causa primeira, né, dizendo que esta causa está fora do espaço-tempo. Até isso para nós é difícil, mas é uma indicação boa para quem tiver interesse. Fora do espaço-tempo. Como é que algo pode fugir do espaço, estar em algum lugar, num tempo onde nós podemos medir o passado, o presente e o futuro? Como é que algo pode viver nesse ambiente fora do espaço-tempo? Vocês vão encontrar essa ideia do espaço-tempo. Vai com Deus, bom dia, até amanhã. Nesse filme que eu falei, no Interestelar. Mostra seres interplanetários que não estão restritos ao nosso espaço-tempo. Vocês vão ver o nó que vai dar na cabeça de vocês esse filme. Ele é bem interessante, mas é um nó interessante. É um nó coloridinho, com fitas e coisa e tal. Mas muito bem, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós paramos no item número 5 desse capítulo 2 e vamos para o capítulo número 6, para o item número 6, para continuarmos falando sobre esse raciocínio sobre a existência de Deus. Vamos lá. Eu tinha passado para vocês, né, aquele conceito de paleolítico, neolítico, né? Nós falamos ali sobre 2 tipos de períodos de pedra, né? A pedra lascada e pedra polida. Depois nós tivemos a idade dos metais.
Então, paleolítico, idade da pedra lascada, neolítico, da pedra polida. Então, são 2 períodos da pedra. Angelina colocou, quando dizem que não acreditam em Deus, peço para que olhem tudo em volta, o nascer e o pôr do sol, o brotar de um botão se transformando em flor e muito mais poderíamos falar para compreendermos Deus. Mesmo assim, acaba não sendo suficiente, Angelina, porque quando você fala para olhar em volta, a primeira coisa que vem na mente dessa pessoa é alguém criando isso. Alguém, não alguma coisa. Então ele continua ainda insistindo, porque ele aprendeu isso, ainda que seja de um modo errado, ele aprendeu que Deus é alguém. Esse alguém foi definido pelas religiões. Então ele continua preso nesse mesmo ciclo. Você pode dizer assim, o que você acha que criou isso? Não quem criou isso. Aí talvez ele comece assim, bom, eu acredito que foi a natureza. Ótimo, ele chamou Deus de natureza. Tem uma religião chamada cultura racional, que a divindade é chamada de mãe natureza. É assim que eles definem Deus. Então nós temos, por exemplo, a religião maçônica, né, ou a filosofia maçônica, chama Deus de arquiteto do universo, a cultura racional de mãe natureza, o cristianismo chama Deus de pai. Tem uma reportagem que foi publicada há um tempo atrás, que falava assim, o que as crianças, como várias crianças, como crianças de algumas religiões desenham Deus, definem Deus. Essa reportagem foi muito legal, eu publiquei lá na nossa fanpage do espiritismo.net, e ali mostra como as religiões cristã, muçulmana, judaica, desenham Deus. E aí nós vemos que em todas elas, Deus está personificado. E essas crianças vão crescer com essa imagem de Deus sendo uma personalidade. E, consequentemente, terão dificuldade para entender Deus como uma inteligência sem personalidade. Então, até hoje, na evangelização, se ensina isso. Evangelização de todas as religiões. Né? Ou educação religiosa, se preferirem. Né? A Ana colocou, né, acho que quando Jesus afirmou que ele é o Pai, que o Pai era um, simplificou bastante para o entendimento nosso, principalmente para o entendimento daquele grupo, que era um grupo que não tinha tido contato ainda com essa definição mais ou menos agressiva do que era Deus, né? Larry colocou para nós que quem não acredita em Deus precisa assistir ao filme Deus Não Existe. Perfeito, todos devem assistir, tá? Então uma recomendação também, Deus Não Existe, que é um outro tema. Então é isso, gente, né? Fizemos aqui nosso estudo de hoje.